né? Vamos ver o ano que vem como é que vai funcionar as coisas, ok? Bom, pessoal, nossa aula, vamos começar ela então, e a gente vai começar a nossa aula como combinamos nesse bimestre, respondendo as questões formuladas na aula anterior. Bom, era sobre prova pericial, e a primeira questão era o seguinte: se o fato probando, né, se o que tem que ser provado for complexo, isto é, envolver mais de uma área do conhecimento, poderá o juiz nomear mais de um perito, atuando cada um em ramos do conhecimento distintos, sendo esta denominada perícia complexa. Não se deve confundir a perícia complexa com a segunda perícia. Essa alternativa é uma alternativa verdadeira, né? Aqui, a questão ela traz dois aspectos. O primeiro aspecto é a perícia complexa, o segundo aspecto é a segunda perícia. E o que é perícia complexa? Como o próprio nome fala, é algo que exige mais de uma área do conhecimento. Então, algumas circunstâncias, algumas situações podem exigir mais de uma pessoa especializada. Como aconteceu em Curitiba, há uns 2 meses atrás, foi noticiado, amplamente noticiado, um prédio cedeu, né? Havia uma construção, estavam tirando terra de um terreno e um prédio ao lado veio a desabar. Então, esse desabamento, para caracterizar a responsabilidade, ele tem que ter ali uma série de pessoas envolvidas para poder verificar. Então, teríamos que ter lá, de repente, estou aqui imaginando, tá? Uma pessoa que entenda de terras, esqueci o nome, a terminologia agora, não me lembro, né? Um engenheiro civil para verificar a qualidade das obras, um especialista em fundações. Então, é possível sim que o juiz nomeie mais de um perito, e sempre que houver mais de um perito, é considerado uma perícia complexa. Diferente da segunda perícia, que é quando a primeira não foi conclusiva e é necessário uma segunda perícia. Lembrando aqueles aspectos que a segunda perícia não substitui a primeira, a segunda perícia normal, ela tem por finalidade completar a primeira, e claro que numa primeira perícia nós temos um perito, numa segunda perícia nós temos um outro perito. Então também aqui nós temos a somatória de dois peritos. Essa somatória de dois peritos representa uma perícia complexa? A resposta é não. A resposta é não. Às vezes uma perícia até, vamos dizer assim, considerada simples, pode ser inconclusiva, né, por uma série de fatores, né, a amostra técnica era ruim, o perito ele não era hábil o suficiente, enfim, restou inconclusiva. Aí eu vou ter uma segunda perícia. Então, observem que elas são figuras processuais diferentes, ok? Então, por isso que não se pode confundir uma com a outra, ok? Se vocês tiverem dúvida, por favor, sintam-se à vontade. A segunda questão, ela era um pouco mais complicadinha de resolver, né? Eu sempre procuro colocar algumas questões que exijam que vocês vão para os livros, né? Não fiquem apenas nas aulas, e essa é uma delas. Embora ela não seja difícil, né? Ela exige apenas um pouco de lógica, né? O processo civil, ela é uma disciplina que requer muita lógica, muito bom senso. Se você observar a lógica, você consegue muitas vezes se safar aí de problemas processuais. Mas vamos à questão. A perícia, ainda que realizada por juízo incompetente, não será invalidada por não se tratar de ato decisório, mas apenas que auxiliará no conhecimento técnico da formação do convencimento do juiz. Assim, poderá ser utilizada pelo juiz ao qual foram remetidos os autos. Então, verdadeira também, né, uma perícia ela pode ser aproveitada, mesmo que feita por um juízo incompetente. O que é o juízo incompetente? Competência aqui, pessoal, diz respeito à qualidade do órgão julgador, né? Então, nós temos lá a incompetência relativa, a incompetência absoluta. Aqui, no caso, a gente está falando de uma incompetência absoluta, né? Não há que se falar de competência relativa, porque se ela fosse relativa e não tivesse sido alegada na contestação, estava prorrogada. E como a perícia sempre é feita depois da contestação, a gente não teria aqui nenhum problema.
Então aqui é mais uma incompetência mesmo absoluta. De qualquer maneira, vamos entender assim, ó, o juiz federal, o juiz estadual, o juiz do trabalho são todos juízes. Todos eles representam o Estado, todos eles representam o poder judiciário. A gente não pode esquecer que a jurisdição é una. Lembra, eu falava disso para vocês no semestre passado. É uma única jurisdição. A gente divide ela em ramos, a gente divide ela em setores, comarcas, seções judiciárias, apenas para facilitar o trabalho, apenas para facilitar a lógica processual. Mas são tão juízes quanto. Diferente da suspeição e do impedimento. Na suspeição e no impedimento, a gente vai ter uma vinculação psicológica do juiz. Ali é mais sério o problema do que na incompetência. De qualquer maneira, focando especificamente na pergunta, ora, um juiz ele pode aproveitar a prova produzida pelo outro. Inclusive, nós temos até a possibilidade da prova emprestada. Então, prova emprestada, ela vem de um juiz para outro juiz. Então, não há nenhum problema, né, mesmo que um juiz incompetente esteja acompanhando o processo, quando o processo for para o juiz, digamos assim, correto, esse juiz ele vai, sem nenhum problema, poder aproveitar as provas que o seu colega juiz, que o antecedeu, juiz imparcial, tudo dentro dos conformes, apenas incompetente, realizou, ok? Por isso, a alternativa ela se torna verdadeira, ok? Mais uma. O perito assume posição de julgador, pois a eles reconhece a qualidade de ser pessoa dotada de conhecimentos especiais que tecnicamente pode concluir com mais segurança sobre o fato objeto de julgamento. Pessoal, aqui a resposta é jamais. Um perito jamais é galgado a condição de julgador. Quem decide o processo sempre será o juiz. Ele é a pessoa que vai tomar as decisões. O perito, no máximo, vai colaborar com o convencimento desse magistrado. No máximo, colaborar. Mas a decisão final sempre será do juiz. Isso porque a próxima até complementa, ó, o laudo pericial pode ser aceito ou desprezado completa ou parcialmente de acordo com a convicção do juiz. Verdadeiro. O juiz não está obrigado a ficar vinculado ao laudo pericial. Inclusive, na aula passada, e já em mais de uma aula, eu mencionei aquela situação em que um juiz não reconheceu a paternidade, embora o laudo falasse 99,99. A decisão é dele. O juiz pode se louvar de todas as provas, mas ele deve se louvar de todas as provas que estão no processo, e não apenas uma delas. Então não haverá nenhum problema em um juiz ignorar, deixar de acatar, melhor dizendo, um laudo pericial. Perfeito? Embora a gente saiba que na maioria das vezes até, digamos assim, definitivo um laudo. Ele é bem definitivo, ele fortalece muito uma decisão de um magistrado, todavia, não é o único documento, a gente não pode reduzir a prova pericial a essa condição de obrigatoriedade da decisão do juiz. Ok? A última. O juiz pode, a qualquer momento, antes da sentença final e até depois de fim da instrução processual, solicitar esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos, independentemente do pagamento de novos honorários periciais. Bom, essa daqui, ontem à tarde, dei uma passada de olho nas questões, não comecei a corrigir ainda, apenas analisei como andam as respostas e me surpreendeu que praticamente aí metade dos acadêmicos erraram essa questão aqui. Veja, quem julga é o juiz. Quem tem que formar o convencimento é o juiz. Então, não há nenhum problema, desde que antes da sentença ele chame lá os peritos para fazer esclarecimentos. Ah, mas já passou a audiência de instrução, ok, mas o juiz ele tem essa liberdade para poder a qualquer momento chamar as partes, peritos, Além disso, o juiz tem liberdade para anular as provas. De repente, chegou o momento de dar a sentença, ele olha e fala, pô, mas não estou satisfeito,
não consigo concluir, não consigo chegar a um resultado, ele pode determinar que novas provas sejam feitas, pode determinar que as provas sejam refeitas. Então, não há nenhum problema em o juiz chamar peritos e assistentes técnicos para dar esclarecimentos. Talvez é o que possa ter preocupado todo mundo essa questão do independente do pagamento. Ora, quando o perito vai fazer a sua perícia, ele tem que fazer a sua proposta de honorários. Os assistentes técnicos não nos preocupam muito, perdão, os assistentes técnicos não nos preocupam muito os honorários dele, porque os honorários dele é pago diretamente pela parte, é um contrato particular, digamos assim. Já o perito não, o perito é algo que realmente tem que estar discriminado ali no processo. Mas vejam, quando o perito ou mesmo assistente técnico assume o encargo, eles sabem que os honorários que eles estão cobrando já é um valor, digamos assim, fechado. É um valor que tem que acompanhar até o final do processo. Então, teoricamente, já está pago por esse esclarecimento. Eles podem voltar, podem ser chamados a prestarem os esclarecimentos. É interessante isso, que eu atuando agora num processo, um perito fez uma proposta de valor de honorários, mas deixou em aberto, dizendo, ó, quantos esclarecimentos eu tiver que prestar, eu vou cobrar a parte. Nós impugnamos, né, eu fiz essa impugnação na sexta-feira, quinta ou sexta-feira da semana passada, eu fiz essa impugnação, e vamos ver o que o juiz vai decidir. Porque é muito difícil você trabalhar com honorários variáveis. De repente ele cobra 1.000 pela perícia e 20.000 para dar os esclarecimentos, então fica algo meio desproporcional aí, seria eu até brinquei, né, na petição coloquei lá, pedindo desculpas ao juiz, mas seria a mesma coisa que assinar um cheque em branco a ele. Então, resumindo, quando o código fala em propósito de honorários, já está incluído ali os esclarecimentos. Na aula, para quem se recorda, inclusive eu falei, às vezes são tantos os pedidos de esclarecimentos que realmente dá muito trabalho para o perito, e uma perícia que parecia ser muito cara no começo, de repente nem justifica a dor de cabeça que vai dar a esse perito, de tantos esclarecimentos. Nos processos que a gente tem atuado aí, tem perito que vem 3, 4, 5 vezes explicar o que está ali sendo feito no seu laudo. Ok? Bom, pessoal, em suma, essas eram as ideias das questões que a gente deixou aí para vocês trabalharem na semana passada. Hoje, efetivamente, o tema da nossa aula é a chamada inspeção judicial. Não é uma prova tão extensa, não tem tantas formalidades, né? Diria que, inclusive de todas, é a mais informal e bem parecida, ela tem alguma ali proximidade, vocês vão ver daqui a pouquinho, uma proximidade com a prova pericial, mas são coisas absolutamente diferentes. Para a gente começar, começamos aí com o conceito do mineiro, Hernani Fidelis, professor de processo civil, que diz o seguinte: a inspeção judicial consiste no exame direto que o juiz faz sobre pessoas ou coisas relacionadas com o litígio para pessoalmente, destaquei a palavra, através dos seus próprios sentidos, conhecer o fato ou completar seu conhecimento sobre ele. Vejam, mais importante na inspeção judicial é isso, é o próprio juiz que vai analisar, vai tocar, vai sentir o cheiro, vai ver o objeto do litígio. É muito melhor do que ver, muito melhor do que saber é ver o que está acontecendo. Uma imagem vale mais que 1.000 palavras, digamos assim. E a principal característica da inspeção judicial é exatamente isso. O juiz, ele é que vai ver, ele é que vai poder sentir o que acontece ali na coisa para poder proferir a sua decisão. Tá? A lei fala, o Código de Processo fala, que a inspeção judicial, igual acontecia com a perícia, com os exames, é sobre pessoas e coisas.
Embora o código se restrinja a essas duas expressões, essas duas figuras, e a figura coisa é por demais ampla, a doutrina e a jurisprudência ela é pacífica no sentido de que aqui também estão incluídos animais, né? O juiz pode verificar o animal, e inclusive documentos. Então, nesse primeiro momento, vejam que não é muito diferente da perícia. Não é, né? Ao contrário, se aproximam demais. A diferença é que o juiz, ele checar a coisa, ok? Bom, para que a gente possa esclarecer como é que isso funciona, a gente precisa ver primeiro como é que são os documentos. Olha lá, 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Então, isso é uma prerrogativa que o juiz tem para forçar, de fato, o andamento da coisa, para que possa, de fato, o juiz ter conhecimento de tudo o que está acontecendo. E não basta ter essa ordem, a lei precisa colocar algum tipo de cominação, um tipo de imposição para obrigar a parte a cumprir essa obrigação. E essa, essa, essa sanção, digamos assim, ela vem lá no artigo 80, né? Se a parte oferecer resistência, se a parte injustificadamente, né, não quiser entregar o documento, ou vamos aplicar lá o artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Então, a parte ela vai poder sofrer essa multa, né, de litigância de má-fé por não cumprir uma ordem judicial. Perfeito? Uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem, pois eu acabei me esquecendo de colocar no slide, e eu percebi a falta agora na aula que antecedeu, é o seguinte, anota assim, né? O terceiro também é obrigado a entregar documentos, né? Uma pessoa alheia ao processo também é obrigada a entregar. Mas, olha isso, o terceiro, ele não é litigante de má-fé. O terceiro responde por descumprimento de ordem judicial. Perfeito? Então, a parte que não cumpre a ordem é considerado litigante de má-fé, o terceiro que não cumpre a ordem é punido, né, é sancionado com o crime, né, de descumprimento de ordem judicial. Ok? Então, não basta dizer que a parte tem que entregar, o Estado tem que ter mecanismos para forçar, né, que isso de fato aconteça ali dentro do nosso processo. Perfeito? Então, lembrando que a recusa injustificada pode caracterizar o crime ou pode caracterizar, no caso da parte, a litigância de má-fé. Perfeito? Todavia, existem motivos justos para que a pessoa possa oferecer resistência, né? Quais são esses motivos justos? Isso tanto para a parte quanto para o terceiro. Isso está lá no 404. A parte e o terceiro se excusam, né, estão liberados de exibir em juízo o documento a coisa se, primeiro, concernente a negócios da própria família. Então, são coisas da família, ali são negócios celebrados que, teoricamente, não dizem respeito a terceiro. Então, eu posso omitir essa documentação. Segundo, se a apresentação puder violar a honra, dever de honra, então, às vezes, algum documento possa lá caracterizar algo que vai pôr em risco a honra da pessoa. Então, esse documento ele pode não ser apresentado, né? De repente, lá uma fotografia de uma situação constrangedora, também não é necessário entregar. Terceiro, se a publicidade desse documento, né, redundar em desonra à parte, ao terceiro, seus parentes, consanguíneos ou afim, até o terceiro grau, ou representar perigo de ação penal. Então, teve lá uma agressão a um animal, digamos assim, uma filmagem de uma agressão a um animal, e a veiculação dessa agressão, ela pode trazer aí alguma sanção criminal por essa prática. Então, isso tudo não há
obrigação, então, de apresentar esse documento. Ainda, sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito o Estado ou profissão deve guardar sigilo. Então, é lá, é aquela questão do advogado, psicólogo, né, tanto que a apreensão feita em escritórios de advocacia, elas precisam estar acompanhadas por um conselheiro, né, por um membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não sei dizer se nas outras profissões isso é necessário também. Sinceramente, nunca tive a preocupação, até acredito que não, porque nunca ouvi dizer, né, de uma apreensão em escritórios, em consultórios médicos, odontológicos, né, de busca e apreensão que necessitasse da presença desse membro do conselho. Nunca ouvi falar, né, me perdoem aí, nunca tive essa curiosidade de buscar essa informação, mas fiquem à vontade aí para buscar. Então, uh, aquilo que o profissional sabe a respeito da sua profissão, ele pode se recusar a integrar. Me ocorre aqui as fichas, as anotações do psicólogo, né, como é que ele vai entregar, né, aquela documentação que representa ali tudo aquilo que o cliente falou, mencionou para ele. Então é óbvio que essa documentação não vai poder vir a público. Quinto, subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa à exibição. Então, aqui fica do juiz analisar, né? Então, tem certas coisas que não tem previsão legal, mas mesmo assim pode trazer problemas para a parte. Aí a parte vai explicar, vai peticionar para o juiz, explicando os seus motivos, e o juiz vai decidir, né, se acata ou não acata aquilo ali. Por fim, né, houver disposição legal que justifique a recusa à sua exibição. Por exemplo, quando se pede aí declaração de imposto de renda, né, os extratos bancários, correspondências, isso tudo é protegido pelo sigilo, né, de sigilo fiscal, sigilo de correspondências, né, sigilo bancário. Claro que o juiz ele tem autonomia para quebrar esses sigilos, mas num primeiro momento, você pode se recusar a apresentar, dando essa justificativa. Por óbvio, né, os motivos de 1 a 6, eles podem dizer respeito a um documento integral ou apenas parcela desse documento. Então, vamos imaginar lá que do imposto de renda, você estejam discutindo lá seus bens imóveis. Você pode pedir, então, que a parte das aplicações financeiras, as aplicações bancárias, elas fiquem restritas. Então, o que o artigo está dizendo? Está dizendo que essa exibição poderá ser total ou parcial dessa documentação. E aí, é claro, vai ser lavrado um laudo, um auto circunstanciado explicando os motivos do porquê que o juiz não autoriza visualização desta ou daquela parte do documento, ok? Então, resumindo, a parte é obrigada a integrar, a parte e o terceiro são obrigados a entregar o documento, mas eles podem apresentar as suas escusas, suas desculpas para não fazê-lo. Quanto a pessoas, a coisa é bem mais delicada, né? Quando a inspeção recair sobre pessoas, o juiz deve sempre evitá-la, deixando o fato para a perícia se for um inspecionado afetado em seu sentimento de pudor. Então, às vezes, para fazer uma ou outra averiguação ali, seja necessário, digamos assim, tocar na pessoa. Aí é mais complicado, né? O toque é muito difícil. No Brasil ainda a gente tem esse costume, né, de cumprimentar a pessoa, abraçar, trocar 2, 3 beijinhos. Outros países não são assim, né? Eles são bastante refratários ao toque, é uma coisa bastante complicada, e a mesma coisa vai se aplicar ao juiz. Então, o que a doutrina, o que a jurisprudência fala, em outras palavras, é que o juiz deve se preservar, né? Na dúvida, nomeie um perito, façamos uma perícia, deixemos de lado a inspeção judicial. Perfeito? Claro que em algumas circunstâncias não dá para fugir a isso. Atuei em um caso de interdição em que o juiz precisava ver o réu, para ver se o réu era ou não era, tinha ou não tinha algum tipo de debilidade mental. Pois bem, além disso, ele estava acamado.
nós vamos ver daqui a pouco o local da inspeção, né? Mas, adiantando, o juiz ele foi até a casa da pessoa que ele queria inspecionar, até por coincidência era aí pertinho, era lá pertinho do Sesumar, ok? Então, resumindo, a inspeção pode ser feita por pessoas? Pode, mas o juiz deve ser muito prudente nisso daí. Além do que, né, a pessoa pode recusar a ser inspecionada. E aí, é óbvio, né, que o juiz aí vai ter que dosar essa recusa, se ela era importante ou não para o processo, para poder como vai valorar isso, né? Me ocorre aqui agora, nesse instante, né, mas que situação que poderia ter isso acontecer? Vamos pensar aí num problema de prótese mamária. De repente, a prótese não ficou adequada, a pedir indenização, o juiz fala, quero ver, né? Isso é bem complicado, é bem difícil. Eu já respondo, vi que a Priscila fez uma pergunta que eu já respondo. Atuei num caso em que a pessoa ela tinha, bem difícil a situação dela. Eu advogava para o médico, na verdade, e durante ali a audiência, né, a pessoa veio e mostrou, ergueu a blusa e mostrou a barriga, como tinha ficado a barriga ali por conta do resultado de uma cirurgia plástica. Sinceramente, era uma cena chocante, né? Chocante, tanto que depois eu deixei a defesa desse médico, que eu vi que ali não, ele estava errado, né? Saí do processo porque eu vi que não tinha como ele ganhar aquela causa. De qualquer maneira, né, se o juiz fala, quero ver, e a pessoa se recusa, ele vai depois analisar, né, vai pesar isso daí, ok? Vamos à pergunta da Priscila. Professor, quando o juiz já tem todas as provas, mas se o autor ou o réu negar a perícia, o que pode ser feito? Veja, isso se aplica a qualquer meio de prova, Priscila, perícia, inspeção judicial, né? Às vezes, os juízes se sentem satisfeitos, falam, olha, ele vai indeferir as provas, né? Indefiro, não entendo que não é necessário uma perícia, porque eu já estou satisfeito. O que, que a parte vai fazer? A parte vai poder fazer recurso, ela vai poder entrar com recurso para poder daí o tribunal analisar se isso é ou não é conveniente. Eu trazendo um episódio para vocês, na verdade não foi perícia, foi uma testemunha, né, nós estávamos em audiência, de juizado especial civil, inclusive, onde a coisa é mais informal, mas estávamos em audiência, era um juiz leigo, e entrou a minha testemunha, ele fez aquela pergunta clássica, amigo ou interesse na causa, pessoa simples, embora já previamente orientada, falou, não, tenho interesse, sou amigo. O juiz indeferiu. Falei, silêncio, então ouça como informante, pelo menos. Indeferiu o informante. Entrou a segunda testemunha, fez a mesma coisa. Aí eu fiz o quê? Entrei com recurso para poder obrigar a voltar à instrução processual, para poder voltar, obrigar que o juiz ouvisse novamente a testemunha. No caso, tivemos ganho de causa e o juiz teve que voltar novamente para fazer a audiência. Então, Priscila, qualquer prova, na verdade, qualquer decisão do juiz, prova ou qualquer outra coisa que ele indefira, você que se sentiu lesado, você vai poder entrar com recurso e levar a questão para o tribunal, ok? A única diferença que vai ter agora, e é isso que vocês vão aprender no próximo semestre, é que existem situações que eu posso recorrer de imediato, que é o chamado agravo de instrumento, e eu vou ter situações que eu vou ter que esperar lá sair a apelação para depois, na apelação, alegar estas circunstâncias, ok? Então, hoje, uma situação como essa que você me pergunta aqui, certamente o tribunal não vai acatar o seu agravo de instrumento, vai esperar sair a sentença para depois, na sentença, você alegar cerceamento de defesa e poder refazer as provas. Ok, Priscila? Então, resumindo, recurso. Vai poder apresentar um recurso para que o juiz seja obrigado a rever as provas. Ok? Respondido? Avançando um pouco. Né? Obrigado, Priscila. Avançando um pouco. Afinal de contas, inspeção judicial é prova ou não é prova?
É um meio de prova ou não é meio de prova? Bom, isso foi uma coisa que por muito tempo, né, se discutia dentro do direito processual civil. Felizmente, desde 73, código que hoje está revogado, né, hoje o que vale é o código de 2015, mas o de 2015 manteve a prova, a inspeção judicial comprova, né, converte-se, controverte-se, né, palavras do professor Marcos Vinícius, controverte-se sobre sua natureza jurídica e se pode ser qualificada como meio de prova. Predomina o entendimento de que sim, mas que se trata de uma forma, de uma prova, de um meio especial, porque o juiz não se vale de intermediários. Então, hoje é bem tranquilo, né? É um tipo de prova diferente. Por que que é diferente? Porque é o juiz vendo a coisa, né? Não é uma pessoa que viu por ele e contou para ele. Então, não tem ali intermediários. É ele pessoalmente checando a situação, checando o contexto. Professor, você vai disponibilizar as aulas gravadas porque não estava sem. Sim, a aula sempre fica depois lá no estúdio, pessoal. Às vezes eu esqueço uma ou outra, mas, né, se alguém me lembrar e se ficar faltando, eu coloco lá, estão disponíveis no estúdio, tá ok? O Classroom, por algum motivo, a habilitação que me deram, ela não fica suficientemente, eu não consigo disponibilizar. Se você pede, até eu consigo autorizar, mas eu não consigo colocar todo mundo para ter a liberdade. Ok, Vanessa? Então no estúdio, na parte da tarde, aí já vai estar toda a aula colocada lá. Avançando, a inspeção judicial, ela é uma prova, como eu já disse, peculiar, é uma prova diferente, tão diferente que normalmente ela acontece de ofício, né? Dificilmente a parte requer uma inspeção judicial. Via de regra, é o próprio juiz quem fala. Tem o interesse, né, ele declara de ofício a necessidade desse meio de prova. Pois bem, a parte até pode requerer, né, mas como eu destaquei aqui, né, como está aqui destacado, a parte pode até requerer, mas o juiz não está obrigado a atender. Né, pode ser que ele não entenda que não é necessário. Aí eu volto à pergunta da Priscila. Né, eu requeri a inspeção, o juiz falou que não vai, eu vou recorrer. Né, vou discutir para obrigá-lo a ir até o local. Né. Já é mais complicado, mas existe essa possibilidade. Via de regra, é ele quem decide, pois é uma prova que ele colhe, né, com os próprios sentidos. O meu querer, o meu entendimento enquanto professor de direito, com doutorado e por aí vai. Como é que eu penso isso? Eu entendo que o ideal seria que o magistrado, em todos os processos, realizasse a inspeção judicial, que ele fosse até o local do acidente, que ele fosse na fazenda que está sendo feita a desapropriação, que ele fosse na oficina em que está o carro, que fosse na loja em que não foi que foi comprado o produto, que pegasse o produto com defeito. Vejam, esse é o meu sentimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas eu tenho plena ciência, né, de que isso é impossível. Seria um delírio o juiz praticar inspeção judicial nos processos como um todo, ou mesmo em uma grande maioria. Por quê? Isso denota tempo, toma tempo, as coisas têm que parar, têm que se organizar, e aí o juiz certamente não faria outra coisa que não acompanhar a realização de provas de inspeções judiciais. Então, sim, como eu tenho convicção que é um delírio querer que o juiz fizesse, mas garanto a vocês, para a parte, seria muito melhor, seria muito mais reconfortante que você pudesse ter esse envolvimento do juiz. Daqui a pouco, mais à frente, eu vou trazer as palavras do desembargador Renato Nalini, que ele vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos à frente, né? Enfim. Professor, Oi. eu estava observando aqui que houve no STF decidiu, né, que agora provas por meio de fotos não é o suficiente, né? Estava observando essa notícia que saiu agora, né? O reconhecimento por foto não basta para a condenação, decide o STJ. Essa é uma decisão importante, né? Isso é mais para o aspecto criminal, no que diz respeito lá, quando a pessoa vai
identificar, né, o criminoso, meliante, apresentado um álbum de fotografia por características. Então, isso aí já está, o STF decidiu, vi essa decisão também pela manhã, importante essa decisão, porque é, é muito difícil você ver essas características numa fotografia, até porque, né, a fotografia, a pessoa vai mudando a fisionomia. Eu vejo aqui pelas fotinhas de vocês, uma ou outra foto que a gente tem aqui, eu ainda me lembro do rosto de alguns de vocês, né? Então a foto que está aqui está muito diferente. Então a foto ela é um meio interessante, mas ela retrata o passado. Então eu concordo, foi uma boa decisão essa do STF, né? O ideal é o ideal é que a gente tenha o sentido ali atuando, né, Rosângela? Esse é o ideal. Mas, assim, numa sociedade de massa que a gente vive, muito complicado. E garanto a vocês, né, com essa pandemia, no que diz respeito, pelo menos, a essas audiências virtuais, ah, vai ser a coisa mais corriqueira. Você fala, mas uma audiência simultânea é a mesma coisa? Garanto a vocês, não é a mesma coisa. Né? Vocês estão vendo a aula, né? O que eu falo aqui, né, o falar é a mesma coisa, mas o sentimento é diferente, a percepção acaba sendo distinta. Então, daí a importância, né, que eu sempre sou um eterno defensor da inspeção judicial, mas sei que ela não vai acontecer na maioria dos processos. Mas obrigado, Rosângela, pela intervenção. É, é uma decisão importante essa do STF aí, ok? Mais alguma coisa? Vamos avançar? Então, eu achei assim, de certa forma, quando eu vi a notícia, eu fiquei assim, mas como assim não é suficiente? Mas como o professor disse, né, hoje em dia pode-se mudar uma foto, pode acontecer várias mudanças, né, coisas que a internet mesmo sugere que pode ser mudada numa foto, introduzido, tirado, então uma foto, se for olhar, depois eu comecei a observar a notícia, falei, faz Sim, sentido, não é determinante mesmo uma foto que resolva o caso. Só ela, né, por si só. Ele sim. está dizendo que só a foto não vai resolver, precisa de Só um assim. precisa de um conjunto probatório mais sólido. E não só foto, por exemplo, eu estou com um processo novo aí que está para, fui já contratado para fazê-lo, que envolve centenas de contratos. Eu comecei a olhar esses contratos e eu comecei a observar as assinaturas. O que acontece? Hoje, quando a gente protocola um processo, você protocola o documento escaneado, você não protocola mais o original, como era no passado. E qual não é a minha surpresa? Né, dos primeiros 20 contratos que eu analisei, a assinatura ela é idêntica, é a mesma assinatura. Acontece que ninguém assina duas vezes igualzinho, idêntico. Então, qual é a sensação que eu tenho? Que as assinaturas foram assinaturas montadas, né, o tal do recorta-cola. Não sei se alguém teve a oportunidade de pegar alguma declaração de semana de prova. É um documento assinado por mim. Só que aquela assinatura é uma assinatura que eu tenho ela num arquivozinho que eu pego o documento e coloco, dá a impressão que foi assinado fisicamente, mas na verdade é uma fotografia. Então, hoje, então, Vanessa, essa assinatura que você tem aí é uma assinatura que se você pegar no semestre que vem vai ser a mesma, porque é uma foto que eu tenho da minha assinatura. Então, hoje, com você com um computador meia boca, em uma impressora meia boca, você consegue fazer coisas maravilhosas. Imagine quem tem ótimos computadores, ótimos equipamentos, né? O tal do, acho que é deepfake que existe hoje, você consegue colocar a pessoa falando sem ser a pessoa, né? A inteligência artificial no final de semana foi uma coisa muito interessante que falava assim que pegaram fotos de pessoas e fizeram um nu dessa fotografia. Antigamente eu brincava com os alunos dizendo, olha, se você não quer tua foto nu na internet, eu tenho uma ótima saída, é só não tirar. Né? Se você nunca tirar uma foto nu, você nunca vai ter na internet. Hoje não há mais essa garantia. Você tira foto só do rosto e aí o restante são a inteligência artificial que vai montando tudo isso. Então, Rosângela, colega, Vanessa, todos os colegas.
hoje é tudo muito difícil. Daí, só vem reforçar o que eu dizia. Como é importante um juiz que veja a coisa, que pegue a coisa, fortalece muito mais a ele e vai garantir muito mais justiça. Mas, certamente, eu vejo que a nossa tendência nacional, mundial, é que cada vez se perpete mais injustiças por conta da qualidade dos elementos que a gente produz. Quanto mais tecnológico a gente fica, dá a impressão que deveria melhorar, né? O sentimento, pelo menos que eu tenho, nos processos que eu acompanho, que está muito pior. Por quê? Você pega a petição inicial, é recorta-cola. A contestação, tudo é recorta-cola. Ninguém mais para pensar, para atuar, né? Eu hoje, uma boa parte da minha advocacia, já falei várias vezes, está focada em desapropriações. Agora, se você pegar, no Brasil são 5 advogados que cuidam das desapropriações pelo país inteiro. Você pega as petições iniciais deles, são todas iguais. Aí quando pego as nossas contestações, também são iguais. Os recursos é tudo igual. Agora, o que é interessante, embora seja tudo recorta-cola, se cair numa Câmara Civil, você tem a liminar. Se cair na outra Câmara, um processo igual, você não tem a liminar. Então, são circunstâncias que nós, profissionais do direito, vamos ter que aprender a lidar. Ok? Belezinha? Vamos avançar? Pois bem, trouxe aqui alguns exemplos. Ó. Uma coisa é falar para o juiz, excelência, a garagem está alagada. Pô, você fala, mas está alagada? Tá, mas e o sentimento, quando você pisa nessa água ali do juiz, né, que molha o sapato dele para ele poder ver, ou ele não vai porque ele sabe que vai molhar o sapato, certamente vai fortalecer muito mais o entendimento. Né? O que eu tenho feito muito em processo é isso aqui, ó. É foto. Essas fotos são tiradas da internet, tá? Isso aqui não fui eu que produzi essas fotos, mas em processos, eu falo para a clientela, tira a fotografia, né? Como é que ficou o estado, como é que está o muro da casa, para que o juiz possa ver isso. E aí você faz essa técnica, recorta, coloca na petição, que ele vai olhar, ele vai acabar vendo essas fotos. Aqui um outro exemplo, ó, você fala, excelência, ele está invadindo o quintal, está construindo uma cerquinha. Se você não mostrar, às vezes o juiz não consegue perceber. Outra aqui, cruzamento, excelência, o cruzamento tem ponto cego, está faltando sinalização. Vamos lá ver, vamos lá olhar isso aqui. É aquilo que eu disse, são poucos os casos em que você vai ter essa oportunidade, mas se pudesse ir até o local, que bom seria, né? Que bom seria isso. Essa inspeção judicial, o juiz ele pode, caso ele queira, está lá no 482, ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Então, ele pode ter esse perito para auxiliar, tá? Mas cuidado, esse perito aqui não é o mesmo perito da prova pericial. Aqui ele é apenas uma pessoa que vai colaborar, né? O sentido da palavra perita não é, neste caso, o mesmo do agente da prova pericial, mas um simples especializado com a função de coadjuvar o juiz, de colaborar com o juiz, ok? Então não misture um perito com outro, são provas diferentes, sem nenhuma vinculação. Não se trata de prova pericial entremeada com a inspeção, mas é um simples auxílio técnico que o juiz pode lançar à mão. Ainda na inspeção judicial, acompanhada por perito, né, pode ser mais de um, não há assistente técnico. Então, quando a gente fala não há assistente técnico, não quer dizer que a parte não possa levar, né, mas o juiz não está obrigado a dar prazo para que a parte apresente esse assistente técnico. Um assistente técnico que não vai apresentar laudo, ele simplesmente vai lá olhar, é uma conversa, né? Vamos lá no local para ver o que está acontecendo. Nem formular quesitos, lembra lá na perícia que tem as perguntas que o perito necessariamente tem que responder? Aqui não, aqui, como eu disse agora nesse instante, é um bate-papo, né? É uma troca de ideias ali, o juiz vai ponderando, vai pensando, vai tomando as anotações dele ali, para quê? Né? Para que depois, né, vai elaborar um auto circunstanciado. Já vou falar disso aí. Vamos voltar aqui um pouquinho no local, né? O juiz
irá ao local onde se encontra a coisa ou a pessoa. Então, o normal de tudo acontecer sempre é no prédio do fórum, mas às vezes não dá. Às vezes a pessoa está hospitalizada, então aí ele vai ter que ir até o local. Quando? Quando ele julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. Então, às vezes ele quer ir até lá para ver, né? A coisa não puder ser apresentada em juízo sem conservar despesa ou grave dificuldade. Era o caso da pessoa que está hospitalizada, é o caso de levar algum objeto que para remover o custo é alto, ou então um objeto de altíssimo valor que para ser transportado precisaria de um grande aporte de segurança. Então, ele vai analisando a situação do caso, né? Ou ainda, se ele quiser determinar a reconstituição dos fatos. No processo criminal é muito comum a reconstituição dos fatos, a reconstituição de um crime. No processo civil, não. Né? De verdade, em 20 e tantos anos que eu estou aí à frente, né, como bacharel em direito, como advogado, eu nunca tive a oportunidade de ver uma reconstituição de fatos cíveis em processo civil. Isso a gente nunca presenciou, existe a possibilidade, ok? É claro que se é o meio de prova, a parte tem que ser intimada. Né? As partes têm o direito de assistir à inspeção, prestando os esclarecimentos e fazendo as observações que consideram de interesse da causa. Então, ele vai intimar as partes e os seus advogados. A doutrina traz esse aspecto aqui, ó, que é, em determinadas situações, por medida de cautela, poder-se-á fazer a inspeção sem a intimação da parte, exatamente para evitar a frustração da prova. Então, vamos lá, né, o vizinho, como está aí no desenho, faz muito barulho, muito algazarra. Se o juiz avisar que ele vai fazer a inspeção, naquele dia não vai ter algazarra, naquele dia não vai ter nem som, né, os equipamentos não vão nem estar na casa. Então, a doutrina e a jurisprudência, de certo modo, convalida isso, que é possível, sim, o juiz chegar de surpresa no local para fazer a inspeção, ok? Essa aí é a exceção da exceção da exceção, essa eu nunca vi acontecer também, porque o juiz ele respeita muito o contraditório, respeita por demais a ampla defesa, e garanto a vocês, uma inspeção sem a devida prévia intimação vai dar muito pano para manga. Né? Volto lá na Priscila, vai ter muito recurso, Priscila, né? Você fazer uma prática como essa. Então, recomenda-se sempre a intimação, embora aprendam que a doutrina sinaliza que ela pode ser feita em casos muito específicos, essa inspeção sem a devida intimação. Avançando, como eu havia dito agora há pouquinho, então, tudo isso vai gerar um auto circunstanciado, que são as anotações que o juiz vai fazer. É claro que o auto circunstanciado será elaborado pelo escrivão que vai acompanhar, né? E ele poderá ter um desenho, gráfico, fotografia, né? Ou até mesmo uma filmagem para acompanhar. Hoje, com a facilidade que a gente tem da filmagem, certamente você grava tudo o que está acontecendo ali, fica bem melhor do que apenas uma fotografia. Mas é importante o auto, para que o juiz possa depois lembrar do que aconteceu, né, e poder justificar isso na sua, né, fundamentar isso na sua decisão. Ok? A Constituição Federal, ela traz uma situação em que justifica ali a inspeção judicial. Está lá, ó, no 126, agora da Constituição Federal, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação das varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Então, aqui fortalece essa o juiz ir até o local, né? Tá lá o professor José Renato, como eu falei agora há pouquinho. Olha o que ele fala. Ele é desembargador do TJ São Paulo e já foi ministro, já foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, salvo engano. Há um aspecto de inegável democratização no hermético serviço judicial, na mera circunstância de se propor o magistrado a inverter o sentido natural dos deslocamentos físicos. Já não é a parte obrigatoriamente comparecendo ao fórum, mas a justiça, que na pessoa do juiz vai ao exato lugar onde pugnam os interesses. Então é bacana, é bom o juiz ir até o local,
né, dá à sociedade uma resposta, dá à sociedade lá o esclarecimento, é a justiça indo até o povo, é o que a gente chama de acesso à justiça. Isso é bom, isso é bacana, mas, né, já falei várias vezes hoje, difícil de acontecer por impedimento mesmo temporal. Terminando, trago aqui uma palavra final, né, dois aspectos. O juiz ele pode converter um julgamento em diligência, ou seja, antes de dar uma sentença, ele pode decidir, então, ir lá fazer a inspeção judicial. A gente chama de converter o julgamento em diligência, ok? E por fim, nós ainda temos a lei do juizado especial civil, está errado o número da lei aqui, tá? É 9.099/95. Eu falei para outra turma, acabei esquecendo de trocar aqui no slide de novo, vou ver se eu mudo ali agora, mas é de 95 a lei do juizado especial civil. E ele fala assim, ó, quando a prova do fato, eita, tá duro, hein? Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitindo às partes a apresentação de parecer técnico. Aqui é a prova pericial, né, que não existe no juizado, existe apenas lá aquela prova técnica, em que ele traz alguém para conversar. Chama atenção o parágrafo único. Ó. No caso da audiência, poderá o juiz de ofício ou a requerimento da parte realizar inspeção em pessoas ou coisas. Então, tem ali essa possibilidade também, né, de ser feita a inspeção judicial. Né. A dúvida vem com esse ou determinar que o faça a pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. Então, acaba sendo, né, uma inspeção judicial por terceiro, é algo que mereceria aí um estudo, uma discussão maior, talvez até um trabalho de curso, para poder falar, mas esse ouzinho aqui significa uma inspeção judicial ou é um tipo de prova técnica que o juiz vai autorizar? Outro problema, juizado você não tem a figura do juiz, você tem o juiz, é claro, mas você também tem a figura do juiz leigo, que é quem acompanha. O juiz leigo tem essa autonomia de mandar um terceiro ir lá para fazer uma verificação. Como é que isso funciona? São coisas que o sistema ainda não está bem claro, não é bem transparente, por isso que eu falo que mereceria aí algum estudo mais aprofundado sobre isso num trabalho, né, de curso, ok? Bom, meus queridos e queridas, basicamente, essa aí é a nossa prova, é a nossa inspeção judicial, né? Então, como a gente sempre faz, deixo a palavra aberta aí para quem queira dela fazer uso, para quem queira fazer perguntas, ou quem não tiver perguntas, estiver satisfeito, né, fique à vontade aí para responder os nossos questionamentos que já estão lá no formulário.